O reino sempre foi assim, ó. Declínio, declínio, declínio. Quanto mais eu tenho uma vida que não agrada a Deus, mas a minha vida faz assim. Declínio, 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 declínio. Até chegar no fundo do poço. E foi o que acontece com o povo. Deixa eu primeiro falar dessa tribo aqui. Não, vamos traçar paralelamente. Já o reino do sul, Roboão era mau. O povo declinado. Aí Deus, nesta caminhada, durante 396 anos, levantava-se um rei que agradava a Deus, tinha comunhão com Deus. Aí Deus fazia o povo crescer. Aí onde você vai ver a história dos reis, vou citar alguns deles. Esses reis que eu vou citar, que agradavam a Deus, é só do sul, irmãos. Nunca houve, repito, no reino do norte um rei que agradasse a Deus. Aí você vai ver as histórias dos reis, tais como Josafá. O rei Asa foi, começou mal e terminou bem, o rei Asa. E o rei Asa era mais ou menos. Acais era mal. Quero falar dos bons. Josias, Ezequias, Josafá, e entre outros, durante esses 396 anos, foram reis que surgiram, que agradavam a Deus. Claro, repito, que no reino do sul também teve reis que não agradavam a Deus. O que eu quero que os irmãos olhem, e a aplicação espiritual, quanto mais eu tenho uma vida que agrada a Deus, mas a minha vida é um sucesso. Bendito seja o nome do Senhor Cristo, né, irmão? Já no reino do norte, não teve um, repito, que surgiu e que tivesse vida com Deus. Nunca. Daí, irmãos, o que é que acontece? Isso dá-se sob esta monarquia dividida, dá para o reino do norte um total de 276 anos. É muito tempo, irmãos. É quando Deus levanta e você vai ter, veja a importância de nós traçarmos panoramicamente o que nós estamos dizendo para a sua leitura do Velho Testamento. Você não conhece os profetas? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós. Vai dizendo aí para mim, irmão. Vai dizendo aí, irmão Cláudio. Os profetas. Vai citando. Você tem Abacuque. E tantos outros. Está olhando? Diga aí, Lamentações. Não, Lamentações é o livro de Jeremias. Vá. Não, profeta? Jeremias nesse caso. Profeta Jeremias. Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, isso, pronto. Joel, Amós, Abacuque, todos esses profetas, parte deles profetizavam no norte, outra profetizava no sul. Esses profetas, eles estão atuando dentro 396 anos profetizando a respeito desses dois reinos. Uns no norte, outros no sul. Então, o que você ouve aí, quando você lê os profetas, está sendo falado sobre o povo de Israel, sobre o reino do sul e sobre o reino do norte. É a atuação de todos esses profetas. Aqui, desde o capítulo 12 de 1 Reis até o final de Crônicas, você tem esses profetas falando. O que é que aconteceu, irmãos? Vou dar exemplo aqui para você. Reino do Norte,
276 anos, sempre fazendo o que era ruim. Aí o que é que Deus fazia? Deus é misericordioso, irmão. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz de Deus e pratica aquilo que Ele está te falando. Você terá uma vida de alegria. Mas aquele que Deus está falando, mas que entra pelo ouvido e sai pelo outro, você está desprezando a voz de Deus na sua vida. Era o que acontecia com o povo do norte. Deus levantava o profeta e esse ia para o povo do norte e falava: rapaz, se arrependa. Vocês estão fazendo assim, 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 assim. Você vai ler isso aí, irmãos. O povo ouvia e não se arrependia. Até que Deus, isso eu tenho, irmãos, quando eu vi isso a primeira vez, eu disse: Senhor, Tu sabes trabalhar na vida de uma pessoa. Quando eu não ouço a voz de Deus pelas maneiras naturais, ou, não é natural, pelo caminho mais fácil, Deus vai trazer o caminho mais difícil para eu aprender a ouvir a voz dele. E o que mais o povo de Israel temia na história de vida deles, dentro do currículo de vida deles, foi o que Deus trouxe para a vida deles, para eles aprenderem a ouvir a voz de Deus. O que é que eles mais temiam? Novamente voltarem a ser escravo em outra nação. Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi... Quando eu não quero ouvir a voz de Deus, Ele vai trazer aquilo que mais toca em mim, para eu aprender a ouvir a voz dEle e andar no caminho dEle. Ele não vai, irmãos, deixar de fazer isso. E Ele faz isso porque Ele ama. O amor dEle, como diz, Deus ama o filho, corrige o filho a quem ama. Foi o que Ele fez com o povo do norte. Deus levantou o povo assírio sob a liderança do general Senaqueribe e levou deportado, escravizado todo o povo do norte. Deus não falou? Não levantou os profetas? E Deus faz mais, irmãos. O reino do norte nunca tiveram uma vida de prosperidade. E essa prosperidade que eu estou falando não é só uma prosperidade quanto aos bens materiais. Eu também estou falando de prosperidade de vida, de padrão de vida como ser humano. Alegria, paz, contentamento, satisfação. O que é que Deus começa a mostrar? Quando eu não estou tendo uma vida que agrada a Deus, eu não posso ter nunca paz na minha vida, alegria na minha vida. O povo do norte nunca tiveram uma vida de sucesso em todos os elementos da vida humana. A economia era arrasada, eram sempre tributários a outros reis, não havia alegria neste povo, porque aonde Deus não está, não há alegria. Mas aonde Deus está, há fartura de alegria. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus vai falando, vai falando, vai falando. Você não quer ouvir? Não se preocupe. Ele sabe o que mais toca na tua vida. Ele sabe, irmãos, aí eu fico louvando o nome de Jesus. Ele sabe aonde é a nossa ferida. Aí ele vai e bota o dedo. Você não quer me ouvir normal, não? Vou curar você botando o dedo na sua ferida. Foi o que Deus fez no reino do norte, irmãos. Colocou o dedo na ferida do povo. Qual era a ferida? Medo de voltarem a ser escravo. Ele vai ser escravo. Para quando você se tornar escravo, novamente, aprender
que eu sou Deus na tua vida. Isso é tremendo. Claro que eu não quero passar por isso, não, porque isso dói, irmão. A Bíblia registra que a situação do povo, quando foi levado deportado para a Síria, irmãos, era humilhante. Até nu, parte do povo foram. Todos acorrentados. Passa na tua mente esse panorama. Imagina, todo mundo acorrentado, boa parte nu, outras já morreram, que matou mesmo, para chegar lá. E a Síria é aquele povo que nós pregamos aqui, que Deus mandou Jonas lá. É aquele povo cruel, irmãos. Tu imagina aí, que Deus quer o melhor para a tua vida. Você só vai para o pior quando você não quer ouvir a voz de Deus. Entende? É Deus que te colocou? Não, você que se colocou. São coisas diferentes. Mas, muitas vezes, é nessa situação que eu aprendo a entender que só o Senhor é Deus. Engraçado, Deus sabe disso. 276 anos até que Deus disse: vou levar cativo. Não querem me ouvir? Já mandei tantos profetas, esses os quais falávamos deles, mas não quis ouvir. Foi quando, irmãos, este mesmo Senaqueribe, general do exército assírio, levou deportado o povo de Israel, as 10 tribos. E aí ele, todo pomposo, todo arrogante, ele veio destruindo tudo. E chegou em Israel, em Samaria, e levou também. Aí ele parou aonde, irmãos? Está escrito, nós já pregamos sobre isso. Parou nos muros de Jerusalém, no reino do sul. Ele levou os irmãos do reino do sul, que são todos irmãos, cativos, e agora Senaqueribe disse: vou levar vocês também. Só que existe uma diferença, irmão. Eu não disse, torna a repetir. No povo de Israel, sempre, no reino de Judá, reino do sul, houveram reis ruins? Sim, houveram. Mas também houveram reis com a vida de comunhão com o Senhor. E nesta época, quem estava reinando, quando os assírios vieram e levaram deportado o povo do norte, quem estava reinando no reino do sul era um homem de Deus chamado o rei Ezequias. O rei Ezequias tinha como pai Acais, que era um homem ruim. Até o filho dele ele queimou no fogo, em sacrifício a uma entidade, a um deus daquela época. Ezequias, quando assume o reino, aos 25 anos, a Bíblia diz que ele resolveu fazer aquilo que agradava ao Senhor. Aí ele tomou a maior decisão da vida dele. Quando Senaqueribe chegou, quem reinava era um homem de Deus. E aonde reina um homem de Deus, quando tua vida é uma vida que agrada a Deus, nenhum mal chega à tua tenda, praga alguma te alcançará, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Senaqueribe, todo arrogante, Jerusalém se fechou porque ele não podia lutar contra ele, o exército era muito grande. Senaqueribe disse: eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha, eu vim tomando as terras de tal, cita vários reis, inclusive o reino do norte. Quero ver. Aí Deus levanta o profeta Isaías e diz: diga a ele, diga ao meu servo Ezequias, que eu ouvi as ofensas e afrontas dele, Senaqueribe. Diga ao meu servo Ezequias, que uma flecha não vai cair aqui dentro dos muros de Jerusalém. Glória a Deus. Aí, irmãos, a gente fica regozijado com um negócio desse. Quer ter uma vida de alegria, irmãos, de sucesso? Procura fazer a vontade de Deus. Quer ter uma vida de destruição, de derrota? Procura não fazer a vontade de Deus. Só é isso aí que você precisa. Quero ser derrotado e destruído. Só é não fazer a vontade de Deus. Quero viver uma vida de alegre, de sucesso, de bênção. Procura fazer a vontade de Deus.
De quem é essa escolha, irmão? Tua. Ninguém escolhe por mim, nem eu escolho por ninguém. A escolha é tua. Por isso que Deus diz: se tu quiseres, tu vais comer o melhor desta terra. Tudo é escolha. Se naquele dia teve que voltar. Porque quando se faz a vontade de Deus, você sempre é vitorioso. E ele voltou. Só que, irmãos, para nós concluirmos nessa parte final e rapidamente recapitular, o Reino do Sul, como eu disse, vivia momentos oscilantes. Eu também não posso viver na minha vida oscilando. Ora, faço a vontade de Deus, ora, não faço. Ora, pratico, ora, não pratico. Eu tenho que ter uma vivência. É o que diz a palavra lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ouve a minha palavra e a pratica, e você está construindo tua casa na rocha. Então o povo do sul era oscilante. O povo de Samaria foi levado cativo, só ficou o sul. Depois de 120 anos, em 396, entenda a contagem. A contagem até Jesus era regressiva. Aí você tem 396, aí você tem 396 é a totalidade do ano. Mas isso vem contando de forma regressiva, até chegar em Jesus e zerar. Depois há uma nova contagem progressiva. É onde você tem a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. AD, depois de Cristo. AC, se você encontrar assim, para você entender, significa antes de Cristo. Em 396, de duração do reinado, lógico que o ano ali já era, eu não sei nem dizer o ano exato para vocês, mas o ano possivelmente da época do rei Isaías, do profeta Isaías, como ele profetizou 700 anos antes de Cristo, era lá pelos anos 700, descendo, aí você vê, 700, 659, aí vem descendo até zerar, tá? Lembre-se disso. Em 396 de reinado, o reino do sul oscilava. Ora faz a vontade de Deus, ora não faz. Ora faz, ora não. Aí Deus manda também os profetas para o reino do sul. Fala ao meu povo para se arrepender, para voltar a ter uma vida de comunhão comigo. Porque Deus não tem prazer, irmãos, de fazer a gente sofrer. A gente sofre porque a gente quer muitas vezes, mas não é o prazer dele. Deus vai falando. Felizmente, quando essa é a instância última tem que ser praticada, né? Até que, no final de 396 anos do reinado do sul, surge um rei, vindo da Babilônia, hoje, Iraque. E aí, o Iraque é a Babilônia. O Irã são os medos persas. Grego, que até hoje tem o nome da Grécia, foi onde surgiu Alexandre o Grande. E a Itália, que são os romanos. Citando aqui para vocês essa. Surge um rei chamado Nabucodonosor, que sai dominando tudo e vai até o reino do sul e leva o povo, mais uma vez, o que eles mais temiam, leva o povo escravizado. Total, irmãos, disto tudo, desde... Quem estava reinando na época? Quem estava reinando era Joiaquim, surgiu uns 2, 3 Joiaquim, sequência de filhos, Joiaquim 1, Joiaquim 2, Mal, inclusive quando o rei é deportado, porque o único rei bom foi Josias, homem de Deus, Josias. Josias faz uma coisa importantíssima, porque o reino que antecede Josias era ruim.
Aí Josias manda limpar a casa do Senhor. Coisa linda isso. Isso tem uma profundidade espiritual muito tremenda. Deus não quer que ninguém tenha comunhão com Ele sujo. Em primeiro lugar, Deus disse: limpe a casa para ter comunhão comigo. Isso é maravilhoso. Aí nesta limpeza da casa do Senhor, ele encontra o livro de Joiaquim. Encontra o livro da lei. Encontra a Bíblia, vamos assim falar. E a Bíblia faz Josias ir para o arrependimento juntamente com o povo. Ele já estava com o coração claro, já seguiu o Senhor. Mas o último rei bom no reino do sul foi Josias. E quando Nabucodonosor veio e levou deportado, o reizinho Joaquim não servia ao Senhor, não agradava ao Senhor. E foram levados, irmãos. Daí surge, veja que nós traçamos 430 anos desde a entrada do povo, que foi Jacó e sua família no Egito, 430 anos. Depois Moisés e Josué, mais 90 anos. Depois período de juízes, mais 400 anos. Depois o reinado unido, 3 reis, 120 anos. Depois nós tivemos o reinado dividido, 396 anos, sendo que 120 anos antes, o reino do norte é deportado pela Assíria. 120 anos depois, 396, o reino do sul é deportado por Babilônia. Daí, encerra-se a história da monarquia do povo de Israel. Surge então, até Jesus, é importante nós falarmos isso, desses 396 até Jesus, nós temos um espaço de tempo de 400 anos. Isso já vai em 1000 e danou-se, né, irmão? Uns 2000, quase 2000 nessa história. Mas desse período agora, 396 até Jesus, nós temos um espaço de tempo de 400 anos chamado período interbíblico. O que significa isto? Significa que Deus não levantou ninguém para escrever nada. A expressão período interbíblico é só a questão de que Deus não levantou ninguém nesses 400 anos para escrever nada. Porque o livro de Neemias, o livro de Esdras, esses dois livros foram os dois últimos livros dos acontecimentos, mas ele está envolvido aqui na questão da deportação. Por quê? Deus tinha dado, bendito seja o nome de Jesus, Deus disse, e escreveu através do profeta Jeremias, Deus disse: o povo do sul será deportado para a Babilônia, mas eles só vão ficar lá durante 70 anos. O profeta Daniel, aliás, Neemias, ao ler isso, Neemias foi Esdras, ele viu que chegou